A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, amigos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. São exatamente meia-noite e 13 minutos. Estamos aqui firme e forte, na presença de Deus, neste propósito de oração, de jejum e leitura da palavra de Deus, A Bíblia diz: orai, olhai e vigiai, Orar, você está falando com Deus, suplicando a Deus a sua misericórdia. Olhar, você vê o caminho que você está seguindo, se é um caminho que está levando você a Deus, você à presença de Deus, ou se é os caminhos que o mundo oferece, os caminhos que pode, em vez de te chegar a Deus, te afastar mais de Deus ainda. Como disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Um dia o Senhor Jesus esteve nesse mundo, viveu como ser humano, sofreu, foi tentado, porém não pecou. E diz a palavra de Deus que Ele está sentado à direita do Senhor dos céus, intercedendo por nós pecadores. Às vezes você não entende e diz assim: fulano faz tanto isso, aquilo, e tá aí, e eu não faço nada, e tudo isso, aquilo e aquilo outro acontece comigo. Não sabe você, meu irmão, que ali é Jesus intercedendo a Deus, pedindo a misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa, daquela criatura, para ver se ela se arrepende, para ver se ela larga a maldade, o pecado, para ter uma vida com Deus. Deus vai dando a ela a oportunidade, Jesus intercedendo, dando a oportunidade a ela, o Espírito Santo, para ver se ela se arrepende, cai em si, e sai daquela vida errada, sai daquele caminho errado que ela está seguindo. Tudo isso pelo amor que Deus amou a humanidade. O amor de Deus, meu irmão, é tão imenso, é infinito, que eu e você não pode imaginar, nossa mente humana não pode jamais imaginar o quanto Ele nos amou, a sua misericórdia. E às vezes tem gente que diz assim: fulano era assim, era assado, e hoje fazia isso, fazia aquilo, hoje ele quer dar uma de santo. Mas não é não, meu amigo, é porque Deus abriu o seu entendimento, o Espírito Santo abriu o entendimento daquela pessoa, e ela aceitou a revelação do Espírito Santo de Deus na vida dela, tirando ela das garras do inimigo, tirando ela daquela imundícia, daquele fundo de poço que ela estava vivendo. E ela deu crédito à palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo: como crerão se não há quem pregue, Como crerão, meu irmão, se não tem quem fale de Jesus, que não fale a palavra de Deus? Por isso que ele disse: não importa, importa que o evangelho seja pregado. Uns pregam por amor, outros pregam por vanglória, para se engrandecer, e outros falam do amor de Jesus porque tiveram uma experiência com Deus. E é isso que eu tento passar para você através deste vídeo, através desta live, A experiência que eu tive com Deus, O que Jesus fez na minha vida, o que Ele tem feito e o que Ele ainda há de fazer. Porque na verdade Ele nos dá o livre-arbítrio, o direito de escolha. Deus não obriga eu e você a nada, Nós é quem escolhemos, nós é quem tomamos as decisões que queremos para a nossa vida, para a nossa família, Nós é quem tomamos nossas atitudes.
como também arcamos pelas consequências das atitudes que tomamos, as escolhas que escolhemos. Então que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te fortaleça, que Deus abra teu entendimento para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus na sua vida. O apóstolo Paulo, ele escrevendo no livro de 1 Tessalonicenses, né, a carta 1 Tessalonicenses, ele fala assim, capítulo 4 e o versículo 17, o título diz assim: a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, o versículo 1, ele disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei órfão, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós sabemos que a nossa matéria, irmão, ela não é eterna, né? O espírito, ele é eterno, mas a matéria não. A matéria diz lá em Gênesis, livro de Gênesis, que ela vai voltar ao pó que o deu, mas o espírito, aos Hebreus fala, na carta aos Hebreus, o apóstolo que escreveu diz que o espírito segue-se ao juízo de Deus. Então, qual é a esperança do cristão? É essa aqui, versículo 13, eu vou ler para os irmãos e amigos. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm a esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta. Junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daquele que já morreram, porque haverá um grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Muita gente diz: para que ser crente? Para que aceitar Jesus? Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não fumo. Quando eu ouço isso, eu só me lembro da minha mãe, né? Que é uma pessoa maravilhosa, e quando Jesus se revelou para mim através da sua palavra, ela foi a primeira que eu evangelizei, né? E hoje é uma serva de Deus. Ela dizia muito isso para mim: meu filho, para que eu ir para a igreja? Se eu não faço isso, não faço aquilo. E o Espírito Santo, né, que nos revelou a sua santa palavra, disse para ela que ela tinha que aceitar Jesus como seu Salvador, para que houvesse uma mudança de vida, né? Para que ela, neste grande dia, pudesse ter um encontro com o Senhor, seja na eternidade ou no arrebatamento da igreja, né? Um encontro com o Senhor nos ares. E diz assim, e hoje ela serve ao Senhor Jesus, né? A senhora que já tem 85 anos,
e serve ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida, esperando que se cumpra na sua vida, né, essa promessa do Senhor, né? Ou nós partimos antes da volta do Senhor, mas saberemos que o nosso espírito estará descansando no Senhor. Mas também, se nós estiver vivo no dia da vinda do Senhor, sabemos e temos a convicção que estaremos com o Senhor eternamente, como disse aqui o apóstolo Paulo, né? Que os que dormem estão descansando, mas na volta do Senhor Jesus, eles ressuscitarão primeiros, né? Ao encontro do Senhor nos ares. E nós, os que estivermos vivos, como a palavra está dizendo aqui, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. Hoje temos visto muitas pessoas, né, pregando a palavra de Deus, que coisa maravilhosa, mas muitas delas não falam mais o fundamento de uma pessoa aceitar Jesus, de uma pessoa ter uma vida com Deus. Qual é aquela esperança que essa pessoa tem? Somente em ter um carro novo, uma casa nova, uma mansão, uma conta bancária gorda, né? Só isso. Paulo diz que se nós esperássemos em Cristo só nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Como disse o apóstolo São João em Apocalipse: vós não sabeis que sois cego, miserável, pobre e nu. Por quê, meu irmão? Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você foi muito mais além do que prata e ouro, de que as coisas desse mundo passageiro, como Paulo diz aqui, em Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 13, que a sua esperança, a minha esperança, a esperança daqueles que aceitaram Jesus e que crê no Evangelho do Senhor Jesus, é de ter uma vida eterna com Deus, é que o seu espírito esteja descansando com o Senhor, mesmo aqueles que já morreram. Quantas gerações não já se passaram, como muitos já disseram assim: cadê? Tu não disse que Jesus vai voltar? E cadê que ele não voltou ainda? Meu irmão, dia e hora ninguém sabe. Está escrito Mateus, o apóstolo Mateus falando. Dia e hora ninguém sabe da volta do Senhor. Nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai que está no céu, o Senhor Jesus falou. Então esse dia não cabe a mim e a você saber, mas cabe a mim e a você perseverar e crer nas promessas de Deus, e ter a certeza que se Ele voltar agora, ou amanhã, ou depois, não sei, nós estaremos junto com o Senhor, descansando com o Senhor, veremos Ele face a face. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a esperança daqueles que querem ter uma vida com Deus, porque tudo aqui passa, meu irmão. Tudo nessa vida é passageiro. Antes eu tinha 15 aninhos, hoje eu já estou com 46 anos de idade, né? 46 anos. E sabe com quantos anos Jesus se revelou para mim através da sua palavra, da evangelização, da pregação? Eu tinha simplesmente 13 anos de idade. E hoje eu estou com 46. Quantas lutas, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas as batalhas deste mundo eu já enfrentei no nome de Jesus. E até hoje estou aqui, caindo, levantando, orando, buscando, chorando, pedindo a misericórdia de Deus, porque eu ainda creio nesta palavra, que um dia estaremos junto com o Senhor, seja na vinda dele, ou seja ele nos levando para a sua eternidade. O importante é que eu e você cremos na sua palavra e nas suas promessas, como disse o apóstolo Paulo. Essa é a esperança de quem serve a Jesus Cristo. Então, meu irmão,
você que está aí dormindo espiritualmente, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Não estou falando de uma placa, de uma religião, de uma razão social, um título, não. Estou falando de Deus, estou falando de Jesus Cristo. Você que está afastado, que você está distante, que você, em nome de Jesus, receba forças, receba o renovo do Espírito de Deus na sua vida, para que você possa buscar a presença de Deus, para que você se volte a buscar os caminhos do Senhor, buscar a sua presença, adorar a Ele, porque só Ele é digno de honra e de glória. Toda a glória desse mundo é passageira, meu irmão. Diz a palavra de Deus que a glória desse mundo é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai o quê? A sua flor. Cai a sua flor. E é verdade, meu irmão. Tudo passa. Tudo é passageiro. Toda a glória desse mundo é passageira. Mas a salvação, ela é eterna. E ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Essa palavra é verdadeira. Queira você ou não, esta palavra é verdadeira e ela há de se cumprir na vida daqueles que estão esperando a volta do Senhor, ou se o Senhor os levar, eles vão estar em paz com Deus. O seu espírito vai estar em paz com o Senhor Jesus. Como o Senhor disse para Noé, quando o Senhor se revelou para Noé e disse: Noé, eu vou destruir o mundo com a água, aquela geração passada. E muitos não acreditavam, muitos zombavam de Noé. E Noé estava lá, fazendo a arca, e o Senhor disse: faz a arca, Noé, vai chover 40 dias e 40 noites, eu vou derramar um dilúvio sobre a face da terra, e que você, Noé, prepare-se, sua família, para que seja salva no Senhor. E diz a Bíblia, eu vou resumir aqui, que Deus abençoou Noé, né? Ele fez a arca, ele salvou ele, a sua família, colocou cada animalzinho para dentro da arca, porque Deus queria que a vida continuasse, né? Progredisse, multiplicasse a vida após o dilúvio. E o que aconteceu? Noé simplesmente entrou na arca, entrou com os casais de animais, com sua família, e diz a palavra de Deus que começou a chover, e 40 dias e 40 noites, quando pensou que não, meu irmão, o mundo já estava debaixo d'água. E todos que não creram, todos que não deram crédito, aquilo que Deus tinha mandado Noé fazer, pagaram um preço muito alto. Estão lá descansando, mas na eternidade sem Deus, os que não se arrependeram. E não vai ser diferente nessa geração, diz a palavra de Deus, que não passará esta geração sem que tudo que está escrito aconteça. E diz a Bíblia que o sofrimento será maior do que todos do que já aconteceu no mundo, será nesta geração, principalmente na vida daqueles que não querem nada com Jesus, que criticam a Jesus, que zombam de Jesus, zombam dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que levam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, que pregam porque o Espírito Santo está usando para pregar a mensagem, a palavra, levando o evangelho da salvação, e muitos zombam. Aí a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 24, que assim como foi nos dias de Moisés, será a vinda do Filho do Homem. Uns casavam e davam-se em casamento, né? Hoje nós vemos um mundão aí, e muitos não estão nem aí, estão dormindo espiritualmente, sem Deus. E quando são chamados, irmãos, para a eternidade sem Jesus, só Deus para ter misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, desperte desse sono espiritual, que Deus abra o teu entendimento espiritual. Não estou falando aqui de entendimento carnal, material, não, espiritual,
para que você desperte desse sono espiritual e você passe a buscar a Deus, buscar a presença de Deus na sua vida, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e ter uma vida com Deus, para que você não seja pego de surpresa naquele grande dia. Paulo disse aqui no versículo 16: de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos, no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daquele que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, o que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nós encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. O que é animar, meu irmão? É o que eu estou fazendo aqui, em oração, em leitura da palavra, em jejum, levando até você o Evangelho de Jesus, animando você que está aí triste, abatido, desanimado, achando que não há mais jeito para a sua vida, para a situação do seu filho, ou do seu esposo, ou da esposa, enfim, um problema que você está vivendo, achando que não há mais solução para ele. Mas há solução sim. Mas em primeiro lugar você tem que buscar o reino de Deus. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas, todas, meu irmão. Vai ser acrescentada a salvação na sua vida, que é o mais principal de todos os bens que um ser humano pode ter na sua vida, é a salvação eterna, do seu espírito, do seu descanso eterno com Deus, através do sacrifício de Jesus. E as demais coisas serão acrescentadas nesse mundo passageiro, seja o que for que você está precisando, uma bênção na saúde, uma bênção no seu casamento, uma bênção na sua vida financeira, uma bênção na sua vida sentimental, espiritual, né? Porque o que é impossível para Deus? Nada, meu irmão, nada é impossível para Deus. Mas em primeiro lugar você tem que buscar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É você procurar se esforçar para agradar ao Senhor Jesus. É renunciar ao seu eu, como Jesus disse: aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, né? E servir a Cristo é isso. Será que você está disposto a abandonar os prazeres desse mundo passageiro para ter uma vida com Deus, uma vida de renúncia, renunciar às suas próprias vontades para servir a Jesus Cristo? Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Que Deus te fortaleça. Este dia e hora ninguém sabe, mas vai acontecer porque está escrito na palavra de Deus. Pode ser na nossa geração, pode ser na geração vindoura, a volta de Jesus. Mas no dia que Ele nos chamar, temos a certeza que estaremos com o Senhor. Temos a certeza que o Espírito vai estar com Deus. O pó vai voltar à matéria. A matéria vai voltar ao pó que o deu, né? Pois nós somos feitos do pó. Vai voltar para lá. Mas o Espírito vai seguir-se ao juízo de Deus, né? Então que eu e você desperte para ter uma vida com Deus, uma vida com Jesus Cristo. Eu quero orar agora pela sua vida, pela sua família, para que o Senhor venha te fortalecer, para que o Senhor venha te animar, o Espírito Santo, para que você não venha desanimar, para que você não venha largar a sua cruz, para que você não venha largar a sua fé em Deus, que é isso que o inimigo quer, que você desanime,
que você abandone, que você não creia, que você murmure, que você não acredite mais na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Mas esta palavra é fiel e verdadeira para te abençoar e te proteger. Pai querido, amado e santo, em nome do Senhor Jesus, no nome que é sobre todos os nomes, no nome especial do Senhor Jesus, eu elevo a minha voz em oração, Pai, nesta madrugada, junto com este irmão, com esta irmã, junto com esta dona de casa, esse pai de família, este comerciante, este empresário, junto com este encarcerado, este doente, meu Deus, junto com os que sofrem, os oprimidos, os depressivos, os doentes, os enfermos, Pai, aqueles que estão jogados nas calçadas, nas ruas, debaixo dos viadutos. Meu Deus, essa pessoa, ela não nasceu assim, mas as decepções da vida, meu Deus, as lutas, os problemas, meu Deus, as dificuldades levaram ela a desanimar. Diz a tua palavra, meu Deus, que o coração, de tanto se adiar a esperança do coração, o coração se entristece, e dessa vez essa pessoa se entristeceu, meu Deus. Talvez por uma decepção que ela teve na vida amorosa, uma decepção na família, na casa, no trabalho, enfim, meu Deus, tenha misericórdia dela. Levanta ela, meu Deus, anima ela, Espírito Santo. Renova as forças dela, como disse o teu servo, o profeta Isaías. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. Pai, renove a fé deste irmão, desta irmã. Renove a fé, meu Deus, o prazer de te servir, de te amar e te adorar. E que ele creia, Senhor, nas tuas promessas e persevere. Renova nossas forças, Senhor. Cura, Pai, o canceroso, o aidético, o paralítico, o cego. Cura, meu Pai, o depressivo, o doente agora. Alcança, Pai, aquele que está lá no mundo do crime, nas facções, enganado, meu Pai, pelo inimigo das nossas almas, tentando levar eles à eternidade sem o Senhor, meu Deus, sem a sua salvação eterna. Porque quem morre sem o Senhor, meu Pai, está indo para uma eternidade sem a tua presença, sem a tua salvação. Tenha misericórdia, meu Deus. Liberta eles. Abre o entendimento deles para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Oramos pelos irmãos, Pai, anima teu povo, Espírito Santo. Renova a fé do teu povo, renova, meu Deus, o ânimo, o prazer de te servir, de te amar e te adorar. Pai santo e verdadeiro, oro também pelos desempregados, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor abençoe aqueles que se encontram endividados, sofrendo, com seu nome sujo, Senhor, nas mãos dos agiotas, sendo ameaçado. Tenha misericórdia, Senhor, liberte. Liberte, Senhor, o encarcerado, como diz a tua palavra. Orai pelos presos, como se vós estivesse preso com eles, diz no escritor aos Hebreus. Oramos por eles, meu Deus. Tenha misericórdia, salve, liberte da vida errada, que abandone o mal, Senhor, o pecado. Deus Santo, oramos pelo Brasil, apresentamos a nação brasileira ao Senhor. Diz a tua palavra, meu Deus, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, abençoe o Brasil, a nação. Oramos pelas autoridades do Brasil. Meu Deus, que o Senhor liberte, que o Senhor abra o entendimento deles, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus na mente e no coração deles. Deus, oramos pelos parlamentares, oramos pelo presidente, meu Deus, do Brasil. Oramos, meu Deus, por aqueles que estão encarcerados. Oramos, meu Deus, por todos, Pai, para que o Senhor faça justiça. Justiça, meu Deus, na vida de cada um, porque todos nós vamos de colher o que nós plantamos, meu Deus. E Senhor é o Deus que não aceita suborno. É o único juiz que não aceita o suborno. O juiz dos juízes é o Senhor, meu Pai. O Senhor não se vende.
O Senhor não aceita suborno, meu Deus, não. Diz a tua palavra que a base do teu reino é a verdade e a justiça, meu Deus. Então manifesta, Senhor, o teu poder com a tua mão poderosa, a mão poderosa que tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão do rei mau, perverso, o faraó. Tira o Brasil, Pai, meu Deus, da escravidão, liberta a nação brasileira, meu Deus. Nós te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. E se Deus permitir, meus irmãos, a partir de meia-noite, né, o Senhor deu uma semana abençoada, uma semana próspera, de proteção, livramento na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. E que, se você sentir o desejo no seu coração de nos seguir nas redes sociais, nós estamos lá no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai lá, vai se inscrever no canal, vai compartilhar nossas orações, a palavra. Que o nosso intuito, varão, aqui, meus irmãos, é levar o Evangelho de Jesus, né? Pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Abrir a boca e pregar a palavra de Deus, meu irmão. Quem converte é o Espírito Santo. Como crerão se não há quem pregue, né? Então nosso Paulo falou sobre isso. Então nosso desejo aqui é falar a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem vai te revelar. O Espírito Santo é quem vai te guiar ao caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Ou seja, não há outro. Você pode querer outro caminho. Isso é o livre-arbítrio seu. É o direito de escolha, seu e meu. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. Não há outro caminho a seguir, a não ser Jesus Cristo. Mas que Deus te abençoe, te dê uma noite em paz, um sono reparador, uma semana abençoada em nome de Jesus. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.